Muito bem, queridos. Hoje nós vamos continuar o estudo de Efésios. Hoje a gente vai trabalhar o capítulo 4, continuamos no capítulo 4, vamos encerrar o capítulo 4. Vamos ver dos versículos 17 a 32. Efésios 4, 17 a 32. Então, vamos ler esse texto para a gente saber o que é que a gente vai estudar. Diga, meu querido. Está escutando, não? Agora tem que falar assim, bem. Tá bom. Quase mordendo o bicho. Efésios 4, 17 a 32. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico: não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele, e nele foram instruídos segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar pelo Espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Muito bem. Na aula passada, nós vimos que Paulo tratou sobre a unidade do corpo de Cristo, que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo e a igreja precisa ser unida, precisa ter unidade. A igreja é a nova humanidade e então essa nova humanidade, como diz aqui no versículo 1 do capítulo 4, a igreja precisa viver de maneira digna da vocação que receberam. Então, nós precisamos viver de forma digna do Evangelho, viver de forma digna da vocação que recebemos. Muito bem, mas não basta unidade, certo? Não basta unidade. A unidade é importante, é necessária, é prioritária, mas não basta unidade. Também é necessário santidade. É necessário santidade.
E é justamente esse o tema da nossa aula de hoje: santidade. Paulo vai falar sobre santidade, certo? E é o tema justamente do versículo 17 ao versículo 32. Então, nós somos chamados para ser um só povo, unidade, mas também nós somos chamados para sermos um povo santo. Lembrem-se que há vários chamados: sede santos, porque eu sou santo. Estão lembrados? Muito bem. E aí, então, a primeira coisa é que nós não devemos andar como os gentios, certo? Não andar como os gentios, não viver como os gentios. Bom, então, não deve andar como os gentios. Paulo, logo em seguida, ele vai dizer como é que os gentios vivem. Existe uma vida típica. Claro, todos os gentios, todos os ímpios, não vivem exatamente da mesma forma. Há pessoas que vivem de forma mais dissoluta do que outras. Porém, aqueles que não têm a Cristo vivem uma vida, né, que é uma vida dissoluta de qualquer forma. E então ele vai falar que ele vai então fazer o contraste entre a vida do ímpio e a vida do cristão, a vida típica do ímpio e a vida típica do cristão. Muito bom. Então nós devemos ter um novo estilo de vida, certo? Que John Stott ele diz, no seu comentário ele diz, faz a seguinte anotação: outrora os efésios tinham sido pagãos e, portanto, tinham vivido como pagãos. Agora eram cristãos e deveriam viver como cristãos. Tornaram-se agora pessoas diferentes. Devem comportar-se de modo diferente. Sua nova posição como nova sociedade de Deus envolvia novos padrões. E a sua vida nova em Cristo, um novo estilo de vida. Então, quando nós nos convertemos, necessariamente temos que ter uma vida diferente do que tínhamos. Não podemos viver da mesma forma como vivíamos anteriormente, quando não tínhamos o conhecimento de Cristo. Certo? Então, Paulo vai, então, tratar do comportamento do cristão, e aí ele vai fazer em dois níveis. Primeiro, ele vai dar uma base doutrinária para justificar, para dar razão pela qual nós devemos ter uma vida diferente, e aí em seguida ele vai dar exemplos práticos de como devemos viver. Certo? Então, qual é a base doutrinária? A base doutrinária, ele começa para mostrar que há um contraste. Então, uma coisa interessante a notar é que Paulo começa com aspectos intelectuais, né? Ele fala sobre mente, ele fala sobre pensamentos, certo? Então, todo comportamento começa a partir da mente. É por isso que ele vai falar também em aprender, porque tem aspectos cognitivos, certo? Então, a racionalidade é importante. É por isso que Paulo fala em Romanos 12 do culto racional. Então, nossa vida cristã envolve todos os nossos elementos: a mente, as ações, o coração, as emoções, tudo está envolvido, certo? Então vejam que Paulo começa a falar aqui, né, ele diz assim, que não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos.
Vaidade, né, significa vacuidade, ou seja, vácuo, um negócio vazio. Então ele está se referindo a mentes vazias, certo? Aí ele vai falar aqui, né, na vaidade dos seus próprios pensamentos, ou seja, mente vazia. Ele fala também em entendimento obscurecido, né? Entendimento obscurecido, e na ignorância, certo? Na ignorância da vida de Deus, né? A ignorância em que vivem, não está sabendo de nada e tal. E aí ele fala, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Segundo, nós aprendemos, nós fomos instruídos em Cristo na verdade que está em Jesus, né? Aí então Paulo vai passar então a mostrar como é a vida pagã. Como é que é essa vida pagã? Aí ele diz aqui, não é? Tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida de Deus que Deus concede por causa da ignorância que vive, pela dureza do seu coração. Então, o problema é o empedernimento do coração, ou seja, corações empedernidos. Nós precisamos nos lembrar que lá em Ezequiel, uma das promessas é que Deus iria tirar o coração de pedra e nos daria coração de carne, né? Então é isso, é o coração de pedra. O homem natural, ele tem o coração de pedra. Ele não entende as coisas de Deus. Para que ele entenda as coisas de Deus, primeiro Deus tem que remover o coração de pedra, lhe dar um coração de carne, retirar o véu que está diante dos seus olhos, e aí então ele passa a enxergar as belezas que Deus deseja para a vida dele. Então o que é que ele diz, né? A origem das trevas nas mentes pagãs era o endurecimento do seu coração, a dureza do seu coração. Então, juntando as expressões de Paulo, nós podemos traçar o terrível caminho do mal. Em primeiro lugar, vem a dureza dos seus corações, depois a ignorância, o obscurecimento de entendimento, depois alheios à vontade de Deus, certo? E é por causa disso que eles se tornam insensíveis e se entregam a dissoluções para com avidez cometerem toda sorte de impureza, certo? Então, essa é a vida pagã, né? Trevas mentais, insensibilidade da alma, vida desenfreada, certo? A mesma coisa Paulo, ele disse de uma forma mais elaborada lá em Romanos, no capítulo 1. Estão lembrados de Romanos capítulo 1? Quando ele faz aquela descrição do homem natural, certo? Que ele diz que Deus os entregou às suas paixões, né? E aqui exatamente o que acontece. Então ele está retomando uma lição que ele já deu lá em Romanos. Claro, nessa época os efésios não tinham lido Romanos, né? Porque o Novo Testamento ainda não estava pronto, né? O Novo Testamento estava sendo escrito, né? Efésios estava sendo escrito. Então, outros livros do Novo Testamento ainda nem tinham sido escritos na época em que Paulo escreve Efésios. Muito bem, então, qual eram as escrituras que eles tinham? As escrituras do Antigo Testamento, né? As escrituras do Antigo Testamento.
Muito bem, então aí ele vai falar agora sobre a vida cristã. Como deve ser a vida cristã? Primeira coisa que Paulo diz é que nós não podemos mais viver como os gentios vivem, na dissolução, na dureza de coração, na insensibilidade, né? Na vaidade dos nossos pensamentos. E aí então ele vai dizer que devemos viver de uma forma diferente. Mais uma vez, nós vamos ver a importância da mente envolvida aqui, porque ele diz: não foram essas coisas que vocês aprenderam de Cristo. Aprender, né? Aprender, nós aprendemos a viver de forma correta através da palavra, né? Estudando, lendo a palavra. E aí ele vai dizer, vejam só o encadeamento que acontece aí. Primeiro ele fala aqui assim, ó: não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele, certo? E neles foram instruídos, né? Vocês aprenderam, né? Segundo, vocês foram ensinados segundo a verdade. Então, há todo um encadeamento, há um processo, certo? Então, ouviram, aprenderam de Cristo, foram ensinados, tudo de acordo com a verdade, certo? E onde é que nós encontramos essa verdade? Na Bíblia, certo? É por isso que a reforma, né, quando aconteceu, lançou aquele aforismo: sola Scriptura, só a Escritura. A Escritura é a revelação de Deus para nós, né? Independente do que dizem os concílios, as igrejas, nós precisamos conferir na palavra se de fato as coisas são assim. É por isso que Atos anota que os judeus de Bereia eram mais nobres do que os judeus de Tessalônica, porque quando Paulo pregava, eles disseram assim: espera aí, Paulo, vamos dar uma olhada aqui para ver se as coisas são de fato como você está dizendo. E aí eles conferiam nas escrituras e disseram: muito bem, ok, é isso mesmo e tal. Então, conferir com as escrituras. É isso que nós devemos fazer, e é por isso que nós precisamos aprender. Daí a necessidade de instrução. É por isso que a nossa igreja dá muita importância à instrução e ao ensino, e ao ensino da palavra de Deus. O ensino da palavra de Deus. E vocês devem conferir nas escrituras se o que está sendo falado aqui é de fato o que está aqui na escritura, certo? Daí, meus queridos, a importância da escola dominical, né? E, obviamente, do estudo bíblico pessoal. Nós não devemos nos esquecer da importância do estudo bíblico pessoal em casa. Precisamos ler e estudar a Bíblia em casa. A Bíblia é o alimento das nossas almas. Você não come só no domingo, não, né? Você não come só no domingo, você só come uma vez por semana? Não. Você come pelo menos 3 vezes por dia, né? 3 vezes por dia. No mínimo, no mínimo.
3 vezes. Então, você também precisa alimentar sua alma, né, diariamente. Se nós não alimentarmos nosso corpo, vamos adoecer, vamos enfraquecer e vamos adoecer. Se não alimentarmos a nossa alma da mesma forma, ficaremos susceptíveis a todo e qualquer vento de doutrina que aparece por aí. Bem? Então, ele fala de quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, ou seja, o velho homem. É como se você tirasse roupas velhas, sujas, fedorentas, apodrecidas. É isso que a palavra que foi utilizada aqui é sapros, né? O pessoal da área de saúde se lembra dos saprófitas, né? As bactérias que comem, né, coisas podres, né? São os lixeiros da natureza. Então nós temos até alguns animais que são saprófitas, né? Urubu, abutre, hiena e etc. e tal. Então, nós devemos retirar a roupagem antiga, o modo de vida antigo, o modo de viver antigo, e devemos, né, é como se você tirasse a roupa velha, suja e fedorenta e passasse a vestir roupas novas, limpas e cheirosas, uma nova vida. Então, despir-se do velho homem e revertir-se do novo homem que se renova em sua mente, certo? Em Cristo Jesus. Mas aí, como é que isso, de forma prática? É muito fácil eu dizer, bom, vistam-se do novo homem, revistam-se do novo homem, tenham um novo estilo de vida. Bom, como é esse estilo de vida? Os Efésios certamente ficaram se perguntando, e como é esse novo estilo de vida? É por isso que Paulo sempre faz, nas suas cartas, ele divide a sua carta em duas sessões. A primeira sessão é a sessão teológica, uma sessão em que ele dá o embasamento teológico, e na segunda parte da carta é o aspecto prático. Como colocar em prática todos os aspectos teológicos que foram abordados e expostos. E então, ele vai nos dar 5 exemplos concretos de como viver essa vida cristã, essa nova vida cristã. Antes, porém, há 3 elementos que devem ser observados antes de nós nos determos desses exemplos concretos. Primeiro é que tudo que Paulo vai falar está relacionado com os nossos relacionamentos, o relacionamento que nós temos uns com os outros, certo? E nós estamos falando de santidade, e santidade tem a ver com relacionamento, os relacionamentos humanos, certo? O segundo ponto é que Paulo, nos 5 exemplos que ele vai dar, ele vai apresentar uma proibição e vai dar um mandamento. Vai ter um aspecto negativo, não façam isso, e vai ter um aspecto positivo, passem a fazer isso. Da mesma forma como antes, lá ele diz, não basta você tirar a roupa velha, você tem que botar uma roupa nova. Da mesma forma você tem tirar a roupa velha significa deixar de fazer algumas coisas, e colocar a roupa nova significa passar a fazer outras coisas.
Exatamente. E o terceiro é que sempre vai ter, para cada mandamento, vai ter uma base doutrinária, um embasamento doutrinário, quer de forma explícita, quer de forma implícita. Então, isso aqui é questão de santidade. Paulo vai falar isso, tudo isso visando a nossa santidade. Precisamos praticar essas coisas para sermos santos. Então, o primeiro ponto é o que diz aqui, por isso, versículo 25, por isso, deixando a mentira, cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Né? Jesus disse, eu sou a verdade e a vida. Né? Então, se Jesus é a verdade, espera-se que os seguidores de Jesus sigam a verdade. Não somente falem a verdade, mas vivam em verdade. Ou seja, os cristãos devem ser pessoas fidedignas, pessoas confiáveis, pessoas que as outras possam confiar. É por isso que Jesus nos fala de seja a tua palavra sim, sim, não, não. Não tem necessidade de você jurar. Sua palavra, seu comportamento deve ser o fiador da sua palavra. As pessoas devem confiar naquilo que você diz, porque você vive de uma forma íntegra, certo? E aí ele diz também, né? Fiquem irados e não pequem. Fiquem irados e não pequem. Ou seja, essa questão da ira é uma coisa um pouco delicada, né? Porque, na verdade, existe a ira justa e a ira injusta. Não é? Quando Jesus entrou no templo e viu os cambistas lá, né, ele foi tomado de uma ira santa, uma ira justa. Não é? Então, ele foi lá e expulsou a turma toda lá do. Então, há ira justa e há ira injusta. Deus, quando se ira, sempre é uma ira justa, porque Deus é um Deus santo e é um Deus justo. Então, quando Deus se ira, e nós temos várias passagens que falam sobre a ira de Deus. O problema está na nossa ira, não é? Como é que a gente vai distinguir quando ela é justa, quando ela é injusta? Uma régua que eu poderia dar para vocês é o seguinte: normalmente a ira é injusta quando nós tentamos nos vingar. Quando alguém faz alguma coisa contra nós, a gente fica com raiva e tenta então retaliar, tenta revidar. Essa ira é uma ira injusta. A ira justa é quando você se ira por causa da injustiça que alguém sofreu, por causa da opressão que você vê. Então, porém, mesmo assim, ele diz que a nossa ira não deve ser prolongada, visto que ele diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Na linguagem de NVI, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Né? Ou seja, nós não devemos permitir que a ira, mesmo justa, ela se perpetue no nosso coração. Nós devemos ter cuidado para refrear a nossa ira. E como é que a gente refreia a ira? Se a nossa ira for uma ira
justa, nós precisamos entregar o problema a Deus, porque a Deus pertence a vingança. Não é isso que ele diz? A mim me pertence a vingança. E se a nossa ira for injusta, nós devemos nos arrepender. E se o caso for de alguém que nos ofendeu, devemos estar dispostos a perdoar, porque manter a ira no nosso coração, né? Manter a ira no nosso coração é dar lugar ao diabo, né? Abrir a porta para o diabo entrar e ter oportunidade de nos fazer pecar mais ainda. Aquele que Jesus, conversando, disse: olha, se alguém quer andar 1 milha com você, estou interpretando, ande 2. Se alguém der... Exato, é por isso que nós precisamos do Espírito Santo, né? Muito bem, qual é outro exemplo prático que ele nos dá? Pois não? Você disse muito bem, essa questão da ira tem muitas dimensões, né? Não só que alguém faz alguma coisa contra nós, mas na convivência, e você falou assim, trabalhar a ira, né? Alguns autores, você fala de ira justa, alguns autores falam a ira pecaminosa, etc, etc. E quando a gente não trabalha essa ira, surge uma questão muito séria nos relacionamentos interpessoais, que é o ressentimento, a raiz de amargura, não é? Que é coisa muitíssimo séria. Por exemplo, um exemplo muito, não só nas relações interpessoais, mas no contexto das relações interpessoais entre marido e mulher. A gente tem que fazer por viver, relevar e tal, mas muitas vezes a gente está jogando a sujeira para debaixo do tapete, não é? Entendeu? Então, e daqui a pouco está topando no tapete. A Bíblia fala sobre a raiz de amargura. E tenho estudado sobre isso aí, e eu aprendi uma frase muito interessante, né? A mansidão, a pessoa que trabalha a questão da mansidão é aquela pessoa que domina a sua ira, não é? É só uma contribuição. Isso, exatamente. Muito bem. E sobre essa questão da amargura, vai ser falado logo à frente. Exatamente. Ok. Aí, o outro exemplo prático que Paulo nos dá, está aí, versículo 28. Aquele que roubava, não roube mais. Aí ele vai dizer, bom, não basta deixar de roubar, precisa agora trabalhar, Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que repartir com o necessitado. Então, o camarada antes era um parasita da sociedade, o ladrão é aquele que se apropria das coisas dos outros, e agora ele, além de deixar de fazer isso, ele tem que trabalhar, ser produtivo, e mais ainda, ele tem que ser generoso e contribuir. Ou seja, aquele que antes subtraía as coisas dos outros, passa a dar do seu para os outros. Esse é o desafio que Paulo nos coloca. Essa é a exigência que está diante de nós, para sermos santos. Ok? Aí também ele fala aqui, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, nenhuma palavra torpe, mas unicamente a que for para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Ou seja, não fofoque mais, não fique mais falando da vida alheia, não espalhe fake news, Espalhar fake news nas redes sociais é a mesma coisa que falar palavra torpe. É a mesma coisa. É mentira. Nós somos
instados a não mentir mais, inclusive nas redes sociais, viu? Então, não espalhe mentiras, não espalhe fake news, é mentira. Fake news é uma palavra bonitinha, né? Você botou em inglês, fica bonito, né? Mas o nome disso é mentira, mentira, certo? Não interessa se a pessoa gosta, digamos assim, de uma determinada linha política ou de outra, mas espalhar fake news, espalhar mentiras nas redes sociais também é mentira do mesmo jeito, certo? Também é mentira do mesmo jeito, ok? E aí ele diz, não saia da boca de vocês nenhuma palavra torpe, e essa palavra torpe aqui é a mesma palavra lá, sapros, podre, certo? Palavras podres. Então, lembrem-se, Jesus falou que nós vamos dar conta de toda palavra frívola que sair da nossa boca, né? Está lá, Jesus falou, ok? Então, precisamos levar isso em consideração, certo? E aí ele introduz aqui o Espírito Santo, né? Ele diz assim, e não entristeça o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Entristecer o Espírito Santo, isso aqui ele está, obviamente, dando uma declaração de que o Espírito Santo é uma pessoa e não uma força impessoal, né? Como diz aquela música, uma força estranha no ar, né? Nada disso, é uma pessoa que pode ser entristecida. E como é que você entristece o Espírito Santo? Vivendo como pagão, fazendo exatamente o que ele está dizendo que você não deve fazer, mentindo, né? Se irando e essas coisas todas. Então, precisamos viver de forma digna da vocação em que somos chamados, porque nós fomos selados pelo Espírito Santo no dia em que nós nos convertemos. Recebemos o selo do Espírito Santo no dia em que nós nos convertemos, ok? E fomos selados para o dia da redenção, é o dia da segunda vinda de Cristo, quando acontecerá a consumação, ok? E aí ele vai falar de 5 atitudes pecaminosas que nós devemos lançar fora de nós, né? Versículo 31, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, né? A amargura que nosso irmão Dilermano lembrou, a amargura, essa atitude, espírito azedo e negativo em relação à vida, ressentimentos guardados e tal, vão trazendo essa amargura. Devemos lançar isso fora. Outra coisa também que nós devemos lançar fora, cólera e ira, certo? A cólera, uma fúria apaixonada, e a ira, uma hostilidade mais firmada e sombria, certo? Outra coisa que nós também devemos deixar de fora, a gritaria, certo? Pessoas que se exaltam com rapidez e com facilidade, pavio curto. Nós precisamos aprender a ser menos pavio curto. Calúnia ou blasfêmia, na NAA diz blasfêmia, na NVI fala de calúnia, ou seja, falar mal dos outros, difamar, disseminar informações falsas sobre outras pessoas, destruindo a sua reputação. E a malícia,
no que diz respeito a desejar e eventualmente tramar o mal contra outras pessoas. Ao contrário, devemos ser bondosos e compassivos, Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmias, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Perdão. Vida cristã não tem vida cristã se você não estiver disposto a perdoar. Inclusive, foi lido aqui, logo no início, um texto que falava sobre perdão. Perdão. E o Pai Nosso, Lembrem-se do Pai Nosso. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Perdoar as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que não têm ofendido. Perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, devemos estar dispostos sempre ao perdão, porque nós fomos perdoados. E a mesma forma devemos agir com a mesma graça com que nós fomos alcançados. E aí, como eu disse, Paulo está falando sobre santidade. Santidade tem a ver com a vida, a nossa vida prática. Santidade não é uma perspectiva mística de você com Deus, é você com o próximo, certo? Santidade não tem nada a ver de você ficar, naquele estado assim como acontecia lá na Idade Média, que muitos hoje ainda têm essa perspectiva, assim, se isolar, ficar olhando para o céu, um rosto pálido e não sei o quê, e tal, faces encovadas, essas coisas. Não, é na vida prática. Eu sou santo quando eu me comporto de forma santa. Santo em hebraico significa separado. Significa a mesma coisa que cortar. Ser santo é cortar. Você corta as coisas ruins da sua vida e começa a praticar coisas boas e positivas em relação ao outro. E em casa também, viu? Relação marido e mulher. Não é só depois que você sai da porta de casa, você ser santo não é só, é dentro de casa, viu? Com os filhos. É por isso que Paulo, continuando a falar sobre santidade, que tudo isso ele está falando, esse aspecto de santidade, até o final da sua carta, ele vai falar sobre relacionamento entre marido e mulher, entre os pais e os filhos, entre os senhores e escravos, que a gente fazendo uma adaptação para a nossa realidade, entre os patrões e empregados. Ele vai falar sobre isso. Ser santo é viver de forma santa. E não passar o dia todinho em estado de êxtase, olhando para o céu, esperando que os céus se abram e tal, não sei o quê. Não, é vida prática. Santidade é na vida do dia a dia, no seu trabalho, na sua
na sua casa, no seu relacionamento com a sua esposa, no seu relacionamento com o seu marido, no seu relacionamento com os seus filhos, no seu relacionamento com os seus pais. Santidade diz respeito aos nossos relacionamentos. Ok? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Você disse também em casa, né? Começa em casa, né? Na verdade, começa em casa. Bem rapidamente, bem rápido e objetivamente, né? A gente fala de santidade e todos esses preceitos são desejáveis e a gente deve procurar. E a gente tem que lembrar que o óbvio, né? Que a conversão é instantânea, mas a santificação é um processo. E nesse processo lembrar que a gente às vezes em sendo instigado, como estando sendo hoje pela palavra e pelo estudo, às vezes a gente quer, me permita a expressão, e não vai em nenhuma leviandade, entre aspas, posar de santo ou parecer ser santo. Mas, primeiro, se não for com muita graça redobrada, não consegue, primeiro. E segundo, e finalmente, é que a santificação, a igreja precisa resgatar a sua dimensão enquanto comunidade terapêutica. Igreja é hospital, estamos aqui para ser tratados, para chegar até a estatura de varão perfeito. Isso é santidade, né? Só uma mera contribuição. Ótimo, muito bom. Exatamente isso, exatamente. E é por isso que nós vivemos numa nova sociedade, uma nova humanidade, chamada igreja. E é por isso que não existe esse papo de ser igreja em casa. Não, igreja é no relacionamento. E é aqui, no relacionamento, entre os irmãos, na igreja, que nós vamos então nos aperfeiçoando nessa santidade, nessa santificação que é um processo. Ok? Muito obrigado, meus queridos. Até o próximo domingo.